Paz, tudo bem? Vocês estão tranquilo? Deixa eu te falar uma coisa. Recentemente, o pastor calvinista, batista, pastor Marcos Grangonato, ele postou um vídeo onde ele solicita de que quem for esquerdista que venha a sair das suas redes sociais, né? Eu vou mostrar para vocês o vídeo agora, dá uma olhada aí. Eu gostaria de, com toda sinceridade e toda a força do meu coração, eu gostaria de solicitar que todos os esquerdistas que me seguem, que por favor saiam imediatamente do meu perfil e me bloqueiem. Todos, sem exceção, todos. A Bíblia diz que Satanás é mentiroso e assassino. E qualquer pessoa que compactua com a mentira e com o assassinato, como vocês, todos vocês, por favor, se afastem plenamente, totalmente do meu perfil. Não participem, não entrem nos comentários, não façam seus comentários, não me interessa nada que vem de vocês, nada. Vocês são filhos do diabo e o desejo de vocês é satisfazer aquilo que está no coração do pai de vocês, que é a mentira e o assassinato. Então eu peço, eu suplico, saiam do meu perfil agora. E se não saírem, na medida em que eu for detectando vocês, eu vou bloquear todos vocês. E farei isso com todo o prazer da minha vida. Eu quero um afastamento completo, total, de qualquer pessoa que por um momento sequer transpire essa ideologia demoníaca, perversa, mentirosa, maligna, podre e assassina. Por favor, saiam do meu perfil e, por favor, jamais me dirijam a palavra. Quando vocês quiserem conhecer o Evangelho, a palavra de Deus, então sim, me procurem para se arrepender e para ouvir a palavra de Deus e serem novas criaturas. Talvez haja esperança para vocês, talvez, se vocês ouvirem o Evangelho e se arrependerem. Nesse caso, estarei aberto. Mas caso contrário, se estão fechados com essa ideologia pútrida, por favor, se afastem e nem cheguem perto de mim e nunca me dirijam a palavra. O pai de vocês é mentiroso e assassino. E vocês têm prazer nessas coisas. Fiquem longe de mim. O que ele fala é algo válido, acho que é algo que as pessoas deveriam fazer mesmo, né? Um boicote, principalmente supostos cristãos de esquerda, né? Ideologia de esquerda, que não existe, né? Um cristão ser de esquerda, né? Porque os ideais esquerdistas, eles são totalmente contrários à Bíblia Sagrada. Agora, certa vez, eu cheguei a congregar um tempo lá com o pastor Marcos Grangonato, em São Paulo, quando eu morava em São Paulo. Mas não é que eu congreguei, sabe? Eu não era membro mesmo da igreja, porque tinha que passar por um discipulado, eu acho que era de 2 anos. Eu acho que, para mim, era desnecessário, né? Ficar 2 anos, sendo que eu já era uma pessoa, já não era um neófito, né? Então acho que era desnecessário ficar 2 anos dentro de uma sala de aula para poder se tornar membro. Eu acho que deveria haver exceções, cada caso um caso, né? Mas não está errado não fazer discipulado para você conhecer o que é a igreja, o que a igreja acredita. Isso é muito piedoso, muito correto. Agora, quando eu estive lá por um bom tempo, passando pela sua igreja, certa vez eu estava com um livro que chamava-se O Guia Politicamente Incorreto do Comunismo. Eu sempre ia com algum livro junto com minha Bíblia para a igreja.
E ele certa vez viu o meu livro, pegou na mão esse guia politicamente incorreto do comunismo, ele olhou assim, com um ar de desprezo. Não quero nem saber sobre isso daí. Então, assim, hoje a conta chegou, né, para eles mesmos, tá? Eu não tenho nada contra o pastor Marcos Gangonato. Eu acho que é um grande expositor da palavra de Deus. Lá em São Paulo, eu ia na sua igreja porque eu queria ouvir realmente a palavra de Deus. Agora, em questões de ciências políticas, geopolítica, vamos ser bem sinceros, poucos são os pastores conscientes sobre essas questões. E depois a conta chega, né, pessoal? A conta chega e chega pesada. Ele deve ter recebido alguns comentários no seu Instagram ou outras redes sociais de esquerdistas, crentes esquerdistas, dizendo que tinha que morrer mesmo lá, o Charlie Kirk, né? Tal, e ele deve ter ficado irritado, né? E aí acabou fazendo esse convite para as pessoas saírem das suas redes sociais. Quem são esquerdistas. Agora, existe o esquerdista extremado e existe o psicopata. Então, o caminho, às vezes é esse, né? Ele se torna um esquerdista, depois ele vai para um esquerdismo extremado e depois ele, às vezes, se torna um psicopata, como é o caso dessa senhora aí. Dá uma olhada o que essa senhora... O Gustavo Gayer denunciou essa senhora que vive aqui nos Estados Unidos, que certamente ela vai ser acionada, né? Entendeu? Agora, olha só a mente dessa senhora, dá uma olhada. Olha só o que o esquerdismo fez na mente dela. Essa aqui é uma pessoa usando as redes sociais dela. Você vai assistir essa pessoa, você vai entender por que todo extremista psicopata que celebrou a morte do Charlie Kirk merece sim ser demitido. Porque uma empresa que mantém uma pessoa como essa daqui, ela está colocando a vida dos seus colaboradores em risco, tá? Isso aqui pra mim é a personificação do mal. Cara, é sério. Você vai achar que é de um filme de terror e não é. É um ser humano que acha normal falar o que que eu vou mostrar pra vocês. Ela tá... Não, chega, só assiste isso aí. We're gonna push it. We're gonna see how far we can push it. I was not kidding when I said, if you were gonna get the job done, there were two better candidates. Aqui, ela tá falando do Elon Musk e do Donald Trump, tá? Esses melhores candidatos que ela tá falando, no caso de ser assassinado, deixa eu te dar o contexto, tá? Ela tá falando sobre os assassinatos, quem que deveria ser assassinado. Aqui ela tá falando do Donald Trump e do Elon Musk. And furthermore, when that happens, and it will, it will, not only will we be insensitive, that'll be the least of your worries. Ela tá rindo do assassinato futuro que ela sabe que vai acontecer do Donald Trump e do Elon Musk. But it's gonna be the biggest fucking celebration, the biggest, most beautiful celebration on planet Earth right now. The entire planet is gonna celebrate. Essa parte que eu preocupo. Essa pessoa vive numa bolha tão impermeável que ela acha realmente que o mundo inteiro compartilha da opinião dela de que o mundo vai celebrar com o assassinato de 2 pais de família, de duas pessoas. Você está entendendo isso? Ela nem contempla a possibilidade de que existam pessoas que pensam diferente dela. E ela acha que é normal torcer pelo assassinato. Não, e a risada dela... Sério, na minha cabeça, sempre que eu imaginar a risada do demônio, essa é a risada do demônio agora. When he takes a turn. Finally. Esse vídeo viralizou nos Estados Unidos, porque ele é assustador, e eu pensei, não, eu tenho que compartilhar isso no Brasil, tá? Porque, apesar a única diferença da esquerda daqui à esquerda lá é a língua.
Porque a esquerda, que nem português, sabe falar direito. Mas essa pessoa é uma pessoa que pode estar aí na sua empresa, trabalhando com você. É sério, do seu lado. E que se algum dia você falar para ela que você discorda da opinião dela, ela pode pegar uma tesoura, uma caneta e enfiar no seu olho. Mas o extremista é você. É você. Pode ter certeza. Cara, a quantidade de mensagem de ódio, de povo querendo matar eu, Nicolas Pavanato, Eduardo Bolsonaro, Júlia Zanata. Eu tô impressionado. Eu sempre soube que a esquerda era ruim. A gente sempre soube. Mas a gente tá impressionado com quão ruim ela tá se apresentando. É demoníaco. E para terminar o vídeo aqui, tá? O esquerdismo deixou de ser um posicionamento político e passou a ser uma possessão demoníaca. Essas pessoas não sabem, mas elas foram possuídas por uma força ruim, má, demoníaca. Porque não tem cabimento uma pessoa falar isso abertamente achando que a maioria vai concordar, ou que seja normal desejar a morte de alguém. Não tem cabimento. Não pode jogar tudo na conta, não pode jogar tudo na conta do esquerdismo, né, pessoal? Ah, o esquerdismo é responsável pelos males do mundo. Não. A Bíblia diz que o homem é depravado, né? Ele está num estado de depravação total. Ele precisa de um encontro com Jesus Cristo através do evangelho, da pregação da palavra. Agora, a ideologia esquerdista eu vejo como algo satânico. Satânico. Para vocês terem uma ideia, vai vir pregar aqui numa igreja presbiteriana esse domingo agora, uma igreja que eu frequento, eu não sou de lá, mas eu frequento, é um cidadão, que eu não vou citar aqui o nome dele, mas ele é esquerdista, petista, entendeu? E vai estar ministrando sobre família. Você não acha uma incoerência isso daí, não? Ele vai estar ministrando sobre família. Se justamente a ideologia que ele segue é totalmente contrária à família, né? Que para o marxismo a família é o causador dos problemas da humanidade, né? Porque você cria vínculos, e para o marxismo não pode ter vínculos, você não pode ter amor, você não pode ter essa união que é pregada pelo conservadorismo. Então, senhores, olha, sinceramente, é assim, os pastores, se eles não acordarem, né? O pastor Marcos Grangonato ignorou essa questão, mas ele é só um, tá? Existe centenas e centenas e centenas que não dão a mínima para isso daí. Você entende? A igreja, por exemplo, vou citar uma, a Igreja Batista de Vila Mariana, ela é cheia de marxista lá dentro. Eu conheci um jovem que ele falou para mim, estou saindo da igreja porque tem cheio de marxista e os pastores de lá não fazem absolutamente nada. Ou seja, as pessoas muitas vezes estão olhando dízimos e ofertas, falam que são apartidários, né, para não querer ser visto como um bolsonarista, que na verdade ninguém deve ser um bolsonarista, porque o que houve no Brasil também foi uma mistura de idolatria com religião, como aconteceu com o Bolsonaro, que é um erro terrível, né? Existe uma direita multifacetada no Brasil, né? Fragmentada, que não é uma direita organizada, mas existe, né? Vamos dizer assim, um conservadorismo. Então é assim, os pastores não se preocupam com essas coisas. Quando chegam perto dele, aí eles começam a fazer vídeos. Nunca é tarde para fazer, tá? Não é uma crítica em si ao pastor Marcos Grangonato. Todavia, mais ou menos que nem na polícia. Eu fui policial, né, toda a minha vida aí. Quando acontece uma desgraça, aí que o pessoal vai se dar conta daquilo ali. Entendeu? O pessoal não pode esperar as coisas apertar, ficar pior, para você tomar providência. Tome providência antes. Entendeu? Tome providência antes. Alerte os seus membros o que é marxismo cultural, cultura woke. Faça alguma coisa. Você está com medo de ser preso pelo Supremo Tribunal, é isso? Então, meu irmão, a gente foi chamado para o combate, para a batalha em todas as áreas. Eu vejo a ideologia woke como algo satânico, que está prejudicando a sociedade como um todo. Você entende? Você não precisa ser um fanático de direita, conservador, porque tem fanático também. Mas você tem que ser um cara equilibrado, buscar o equilíbrio e ensinar a sua igreja, gente. Chegou o tempo que nós precisamos ensinar a nossa igreja.
Caso contrário, você vai ter um monte de marxista dentro da sua própria igreja, meu querido. Sinto muito. Se você não fizer o papel de pastor, é isso que vai acontecer. Fiquem na paz, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Fiquem na paz.